Sérgio Fernando Moro é paranaense e tem 46 anos de idade, formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, ele especializou-se no combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em 22 anos de carreira na Justiça Federal, Moro passou a ser reconhecido em todo o país ao atuar como juiz titular da Lava Jato. Mas também trabalhou em outros casos de repercussão nacional, como o Banestado, e foi da equipe da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal em 2012, no julgamento do Mensalão. Sérgio Moro deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em janeiro deste ano. Ele é casado, tem 2 filhos e muitos projetos para o país. Ministro Sérgio Moro, muito obrigada por estar aqui e conceder esse tempo na sua agenda tão corrida. Eu quero saber várias impressões do senhor de vários assuntos, mas quero começar falando já dessa nova iniciativa do Ministério, que é o projeto piloto em 5 cidades para combate ao crime. Como é que foi esse projeto? Foi inspirado em alguma iniciativa já adotada no Brasil ou no exterior? Bem, primeiro agradecer a oportunidade de poder falar, sobre o projeto e outras medidas do Ministério. Há sempre uma reclamação corrente, antiga, de que a União Federal não se envolve diretamente no enfrentamento da violência urbana. Então, esse projeto foi concebido exatamente para colocar a União com maior responsabilidade nessa área. E a ideia é coordenar os esforços das unidades da Federação, União, Estado e o município envolvido no combate dessa violência urbana. Um dos grandes problemas que nós temos é muitas vezes a falta de integração entre as forças policiais no enfrentamento do crime. E também, igualmente, a falta de uma coordenação entre as políticas sociais, urbanísticas, com o enfrentamento da violência urbana. Então, a ideia é basicamente fazer uma espécie de um contrato. No fundo, o formato jurídico é um convênio, mas vamos chamar de contrato da União, o Estado e o município para atuar na segurança em municípios com alto índice de violência. Se define através desse contrato o que cada ente da federação vai fazer. E a ideia é nós, vamos dizer assim, convergirmos tanto ações na área de segurança pública, como políticas sociais e políticas urbanísticas. Isso vai ser com a participação da Força Nacional? Sim, sim. A ideia é nós aliarmos policiamento ostensivo, tanto no que se refere à Força Nacional como às polícias estaduais, tá? Por outro lado, nós concentrarmos esforços de polícia judiciária para investigar principalmente gangues responsáveis por crimes violentos na região. E do outro lado, nós fazemos uma convergência com políticas, por exemplo, urbanísticas. Dizem lá, tem a famosa frase que o melhor policial é um poste de luz. Então você vai numa área degradada, olha, qual que é o problema ali? Não é simplesmente tirar o criminoso violento da rua. Isso é importante. Mas a gente precisa também restaurar áreas que estejam degradadas, pensar em políticas educacionais específicas. No fundo, são políticas que já existem, mas elas são executadas, vamos dizer, de uma maneira difusa, sem uma convergência. Então, a ideia é olha, essa é uma área especialmente violenta. Vamos nos concentrar, então, policiamento ostensivo, investigação para retirar o criminoso da rua. Por outro lado, vamos aí tratar de políticas sociais focadas naquela região. E como é que vocês pretendem verificar se as metas foram cumpridas? Isso num período de quanto tempo? A ideia é começar o projeto no segundo semestre, né, ministro? A ideia o projeto ainda está em fase de planejamento e programação, nós queremos fazer algo bem feito. Nós vamos pegar 5 municípios como projeto piloto. Claro que o problema da violência no país é muito maior do que 5 municípios, mas a ideia do projeto piloto é exatamente porque é um teste. Vamos ver como funciona, o que funciona. Nós vamos aprender com esses projetos pilotos e a ideia depois é expandir essa experiência para vários outros municípios do país. Claro que os outros municípios não ficam até então desamparados, porque vai valer a política geral de segurança do governo, que ela pretende também ser efetiva, mas inicialmente esses 5 municípios são onde nós vamos ter aquele foco específico do enfrentamento da violência urbana. Aí a verificação de metas vai ser em relação à redução, na prática mesmo, em números de casos, de crimes? Hoje nós temos uma coisa muito positiva, até recentemente nós não tínhamos estatísticas oficiais sobre índices de criminalidade no Brasil.
né? Nós nos servimos de índices construídos, ou vamos dizer assim, apurados por entidades não governamentais, faziam um bom trabalho, não tem nenhum demérito nisso, mas nós não tínhamos índices oficiais. A partir de março, começou a funcionar plenamente o tal do Cinesp, com estatísticas nacionais, isso está disponível na página do Ministério da Justiça, e isso nos dá um dimensionamento do fenômeno criminal no país. Então é basicamente verificar, né, vamos, por exemplo, pegar a taxa de homicídios e nós vamos estabelecer a meta de redução nesses municípios onde haja esse foco da atuação pública. Agora, a gente fala em criminalidade, a gente pensa imediatamente em presídios, inclusive na criminalidade que vem de dentro para fora, a violência que vem de dentro para fora dos presídios. Na sua avaliação, qual é a solução para essa crise carcerária no país? Olha, o que nós temos que fazer é iniciar um ciclo virtuoso. Tá? Não se resolve o problema da criminalidade da noite para o dia ou com uma solução mágica. Nós temos que começar a adotar políticas tendentes a solucionar o problema em um prazo razoável, certo? O problema dos presídios envolve aí um descontrole, né? O Estado tem que retomar o controle dos presídios. Isso significa muitas vezes ampliar o sistema carcerário, mas também reformar as prisões já existentes e principalmente, vamos dizer assim, parar também de transigir, né, com a violência ou com o controle dos presídios pelas facções. Não é algo simples, mas é algo possível de ser feito. Veja bem, nós temos os presídios federais, né, os nossos presídios de segurança máxima, nós não temos ali histórico de rebelião, nós não temos históricos celulares ali dentro, nós não temos problemas em geral dentro dos presídios federais. Então é possível, agora precisa realmente investimento. É um modelo a ser expandido, o que é adotado nos presídios federais? O presídio federal tem um sistema de disciplina extremamente rigoroso. Ele é mais direcionado realmente a lideranças do crime organizado. Não é um sistema que pode ser assim reproduzido totalmente nos presídios estaduais, até porque, vamos dizer assim, o rigor ali existente nos presídios federais não é necessário para boa parte da população carcerária. Mas, de fato, é preciso retomar o controle, né? Isso significa, muitas vezes, investimentos. Existe um problema aí de crise fiscal, mas nós temos que tentar resolver isso aí. Nesse caso dos presídios federais, ministro, até se esbarra num problema atual, que é a rejeição dos estados para receber esses presídios. A gente acabou de passar por isso aqui no Distrito Federal. Como é que se soluciona ou se convence o estado de que não, é preciso ter ali e isso não vai ser um dano para aquela unidade da federação? Olha, nós temos que entender o seguinte, nós vivemos num país único e um problema da criminalidade é comum, nós precisamos que todos cooperem. Se nós formos com essa ideia de que nós não podemos ter presídio naquela localidade, naquele município específico, nós não vamos ter presídio em lugar nenhum. Porque o mesmo argumento se coloca para uma cidade como Brasília, pode se colocar para uma cidade como a pequena Catanduvas, no Paraná, que tem lá um presídio federal. Por outro lado, no presídio federal, né, ou nos presídios em geral, o preço está dentro da prisão, ele não está na rua circulando. Então, assim, há um certo temor, muitas vezes irracional, das pessoas quando vai se construir um presídio em determinada localidade, né? Não é assim, não é que aquela comunidade vai ser dominada pelo crime. Aqui em Brasília, sinceramente, poucas vozes foram contrárias a trazer lideranças criminosas para o presídio federal que já é existente. Eles estão controlados, estão lá dentro do presídio, não tem perigo nenhum. Não tem problema nenhum. Falando ainda de combate ao crime, pacote anticrime enviado para o Congresso Nacional. Quando o senhor acredita que de fato o Congresso vai concluir, dizer assim, está aprovado? Olha, o tempo do Congresso pertence ao Congresso. Da minha parte, quem é o que apresenta um projeto, né, seja o Ministério, o governo ou qualquer outro governo, ele quer ver o projeto deliberado o quanto antes e aprovado, se possível, na íntegra. Agora, é natural que dentro do Congresso haja um tempo de deliberação, haja possibilidade de aprovação total ou rejeição parcial, há possibilidade de aprimoramento. Eu acredito que, considerando, vamos dizer, o andar atual, que é possível que nós tenhamos os projetos deliberados nesse primeiro semestre, ou no máximo até o final do ano, mas
espero que isso aconteça antes. O senhor sempre disse que a sua função no Ministério, quando o senhor deixou a magistratura para vir para o Ministério, é uma função técnica, não política. No entanto, agora o senhor viu que é preciso sim no Executivo articular com o Congresso e fazer essa atuação política também. Está gostando de experimentar essa área política? Olha, é uma tarefa diferente, né? Como juiz era uma situação diversa, porque eu me debruçava sobre os casos concretos, era um trabalho muito solitário, embora tivessem as audiências, algumas delas até bastante animadas, né, como foi possível ver, mas no momento da sentença é um trabalho bastante solitário. Agora, no Ministério é diferente, há um foco maior, há uma necessidade mais de coordenar políticas públicas e é natural essa necessidade de conversar com parlamentares, de conversar com, vamos dizer assim, outros ministros, para conversar para tentar implementar, né, essas medidas, conversar com governadores, eventualmente com prefeitos. Isso é natural, um pouco diferente, mas nada excepcional. Está deixando aflorar esse lado político também? Olha, eu ainda insisto na tecla, né, desculpa, que é eu me vejo meu trabalho como uma parte mais técnica. Não tem nada de negativo, de ter a necessidade de conversar, de dialogar, de convencer, de ouvir, né, bastante para a implementação dessas políticas públicas. Isso eu acho algo natural. Ainda assim, a ideia principal é, desde quando eu assumi, e que foi o mandato que foi dado também pelo presidente Jair Bolsonaro, foco em crime organizado, corrupção e crime violento. Tentar resolver esses problemas ou, como eu disse, vamos iniciar um ciclo virtuoso para que nós possamos avançar. Ministro, o senhor falou um negócio na resposta anterior que agora me fez pensar. O senhor disse assim, houve algumas algumas situações bem animadas no período de Lava Jato, a Lei de Justiça. Eu tenho uma curiosidade. Como é que faz para ter tamanho controle? Porque assim, a gente assistindo do lado de fora, leigo, sem ser de área de justiça, nada, a gente em algumas situações pensa assim, vai responder, vai rebater, mas o juiz mantém aquele equilíbrio. Como é que vocês fazem esse exercício? Bem, são audiências e o que não interessa ao juiz é uma espécie de confusão. Ele quer conduzir a audiência, terminar a coleta dos depoimentos, ouvir as pessoas com calma. Eventualmente havia algumas situações em que se percebia claramente que alguns advogados, graças a Deus minoria, a grande maioria dos advogados, quase a totalidade, são profissionais responsáveis, que querem também que o processo ande, que as coisas funcionem, mas infelizmente alguns profissionais naqueles processos, eles vinham lá com a ideia de provocar o juiz, de gerar algum escândalo, já que aquilo tudo era transmitido, ou seja, mais com a ideia de causar confusão do que querer a solução do processo. Se o juiz entra nesse jogo, ele não contribui para nada. Então, desde logo, o juiz entra na audiência sabendo, olha, calma, vamos tentar conduzir da melhor forma. Uma vez ou outra ali eu levantei minha voz, porque também, né, a paciência tem limites e o juiz também tem que mostrar autoridade dentro do processo. Mas realmente o objetivo principal não era ficar discutindo com o advogado, isso não leva o juiz a lugar nenhum. Era realmente conduzir bem o processo. Tem que respirar ali, centrar, né? E assim, eu já tinha uma larga experiência, né, como juiz. 22 anos. Houve esse foco nos últimos anos em cima dos processos de corrupção, Lava Jato, mas já passou de tudo pela minha mão, crime organizado, membro de cartel de drogas internacional, do cartel de Juárez, já passou o caso de Fernandinho Beiramar, então nós tínhamos uma experiência, uma cancha considerável, não era uma situaçãozinha ali que ia me tirar do prumo naqueles processos. Eu quero saber uma outra coisa, se o senhor sente saudade da vida de juiz, mas o senhor vai me responder no próximo bloco. É daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, a gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta no ar, que era: o senhor sente saudade de ser juiz?
Olha, eu gostava muito de ser juiz, né? Foi uma profissão que eu escolhi, permaneci 22 anos, então não posso dizer que é um período em que eu não tive satisfação profissional. Agora, também é bom fazer uma coisa diferente, né? Então eu já estava 22 anos naquela atividade, vim aqui para uma função executiva, tem toda uma peculiaridade. A principal é que a gente tem iniciativa. Como juiz, a sua postura é mais passiva, você decide as questões que as pessoas colocam, as partes colocam perante o juízo. Como ministro aqui eu posso, vamos dizer, ter iniciativa e coordenar políticas públicas mais abrangentes. Então, sim, eu gostava muito, por hora não estou com saudades, tá? Porque é um desafio diferente, é bom mudar, né, de áreas, mudar de atividade, isso leva a algum rejuvenescimento, vamos dizer assim. Ministro, durante a sua atuação na Operação Lava Jato, o senhor virou uma espécie de herói nacional para muitas pessoas. E eu sei que na sua adolescência o senhor era um fã de revistas em quadrinhos. Então eu vou resgatar aqui um trecho de um diálogo que tem no quadrinho do Homem-Aranha que diz assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O senhor sentiu isso na prática? Realmente existe essa famosa frase dos quadrinhos do Homem-Aranha: quanto maiores poderes, maior responsabilidade. É algo verdadeiro, né? Então, quanto mais poder a pessoa tem, mais responsabilidade ela tem na utilização dela, maior cobrança ela vai sentir, isso é algo natural. E dentro de uma democracia, ainda mais, porque nós temos que prestar contas, os governantes têm que prestar contas para os governados, têm que fazer um bom trabalho. Aí nós precisamos aliar tanto a boa intenção, como também a eficiência e competência. É um grande desafio, a administração pública tem uma série de regras, tem uma série de burocracias, tem uma série de dificuldades, entre elas a própria questão orçamentária, mas nós temos que apresentar resultados. Esse é o objetivo dentro do Ministério. O senhor, antes de ser conhecido ali como juiz da Lava Jato, o senhor teve vários outros casos, como o senhor já ressaltou, por exemplo, o Banestado, o caso Fernandinho Beiramar. Algum, de fato, para o senhor é um marco maior? É a Lava Jato? Olha, a questão da Lava Jato é mais ou menos o seguinte: nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção. Então nós assistimos jornais televisivos, líamos na imprensa vários escândalos de corrupção graves, às vezes apontando provas significativas mesmo na imprensa. E esses casos normalmente nunca resultavam em condenações criminais, em pessoas sendo presas, em pessoas pagando pelos seus crimes. A Lava Jato, ela muda essa tradição. Claro que é uma tarefa incompleta. Vamos dizer assim, não existe fim da história. Nós precisamos sempre estar construindo instituições fortes. E nesse âmbito das instituições fortes, isso significa a construção do império da lei, o que os anglo-saxões chamam lá do rule of law. Ou seja, todos têm que ser responsáveis perante a lei. A lei serve tanto para proteger o vulnerável, mas também para responsabilizar o poderoso. Isso é algo que nós não tínhamos. A Lava Jato, ela representa uma mudança de padrão. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que consolidar e avançar. Daí que uma das propostas do projeto anticrime é consolidar alguns avanços verificados na Operação Lava Jato, como, por exemplo, a execução da condenação em segunda instância. Isso foi uma criação do Supremo, em parte talvez influenciado pela Lava Jato. Vamos colocar isso na lei. O governo tem que ser vamos dizer assim, uma liderança nesse processo de mudança e pretende fazê-lo juntamente com o Congresso Nacional. Em governos anteriores, era muito comum o discurso, diante desses escândalos de corrupção: vamos deixar o judiciário fazer o seu trabalho, a responsabilidade é do judiciário. Eu diria sim, o judiciário tem um papel importante. Julgamentos, por exemplo, que apliquem a lei, que condenem, vamos dizer, pessoas que cometeram crimes de corrupção, mesmo sendo elas poderosas, vamos dizer assim, antigamente consideradas inimputáveis, quase, são importantes, porque mandam um recado relevante. A responsabilidade primária é do governo e do Congresso de dar uma resposta. Diante desses escândalos de corrupção, o que é necessário? É preciso aprovar leis que enfrentem o problema.
não digo só da corrupção, mas também dos problemas do crime organizado e do crime violento. Daí a apresentação do projeto. Eu acho que é importante que o Congresso, que o governo apresente sua posição, como já o fez, e o Congresso também tem a oportunidade de dar uma resposta a essa questão. Antes ou concomitantemente à resposta do Judiciário. Voltando à questão da atividade de juiz, porque é impossível, 22 anos de carreira, é impossível a gente não sempre estar remetendo, né, ministro? Sempre os juízes dizem, o senhor também já disse que nenhum juiz fica alegre, não é uma alegria condenar alguém, não é uma felicidade condenar alguém. Mas qual é a sensação quando o juiz vê a vítima do outro lado tendo aquela sensação de justiça foi feita? Essa é uma questão bastante pertinente. Tem uma certa confusão no processo penal, principalmente, como se fosse uma disputa entre o advogado de defesa e o Ministério Público, o advogado do Ministério Público, vamos colocar assim, né? O promotor, o procurador da República. Quando, na verdade, o que nós estamos falando ali são de direitos, são de pessoas, são de realidades. Então, por exemplo, isso fica muito evidente em casos de crimes violentos, como um homicídio ou um feminicídio. Você tem alguém acusado de um crime e você tem uma vítima, não é? Se de fato o acusado for culpado, a vítima, vamos dizer, ela tem direito a ter uma resposta institucional acerca de uma agressão que ela sofreu, não é? Seja a vítima ou seja os parentes da vítima. Então, o juiz ele cumpre um papel de dar essa resposta institucional. Claro que não é vingança isso. Isso, na verdade, é justiça. É aplicar a lei diante de um crime que foi cometido. Claro que não se pode partir do pressuposto que o acusado é culpado. Ele pode ser inocente, pode ser absolvido no final. Mas, sendo culpado, a vítima tem direito a uma resposta. O senhor já recebeu contato assim, de vítimas pós-julgamento? Alguém já abordou o senhor para fazer algum agradecimento direto? Olha, o que tem havido muito, especialmente da Lava Jato, são contatos de pessoas nas ruas ou em espaços abertos ao público, de apreço por conta do trabalho realizado nesses casos anticorrupção. Veja que nesse caso da corrupção, a vítima é toda a sociedade. Né? Então, é dinheiro que muitas vezes vai faltar para políticas públicas, educação e saúde, muitas vezes decisões erradas que são tomadas na administração pública porque a preocupação é gerar dinheiro para propina e não tomar a melhor decisão do ponto de vista do benefício da população. Então, isso tem sido muito comum. O senhor tem essa popularidade ampla, mas resistiu um bom tempo a aderir às redes sociais. Por quê? Como juiz, eu achava que não era lá muito apropriado, certo? Sem nenhum demérito de quem tem uma opinião diferente. Depois que vim aqui para o Ministério, eu relutei um bom tempo, porque não era o meu costume. E de fato, assim, o trabalho é muito intenso, é difícil arrumar tempo para isso. Mas eu achei que no final era uma boa forma de ter uma comunicação direta, né, com a população via rede social, sem a necessidade de uma intermediação da imprensa. Veja que a imprensa tem um papel essencial. A imprensa livre é fundamental para uma democracia. Agora, isso não impede que sejam adotadas outras formas de comunicação. E eu achei especialmente pertinente porque era uma forma de eu expor projetos do Ministério e, igualmente, poder explicar, por exemplo, o projeto anticrime. Tinha muitas dúvidas, várias pessoas tinham muitas dúvidas. Então, o que eu fiz desde o início, quando eu ingressei no Twitter, né? Falei, olha, vou usar esse espaço para explicar as propostas do projeto anticrime. Estou fazendo isso em capítulos para manter o suspense, vamos colocar assim. E o senhor, inclusive, já quando começou, fez aquela plaquinha com o calendário, fez a foto para provar que era o senhor mesmo ali, que estava começando, que era o seu Twitter oficial. Aquilo foi alvo de muitos memes. Memes incomodam? Não, acho que faz parte. Aquela pessoa que não consegue rir de si mesmo tem algum problema, né? Então não vejo problema nenhum quanto a isso. O senhor é uma pessoa que então ri de si mesmo? Olha, sim. Ou quando outros fazem brincadeiras, né? Claro que brincadeiras de mau gosto não, né? Mas enfim. Nem agressividade, né, ministro? Sim, as pessoas nas redes sociais às vezes têm algum certo descontrole. Tem que tomar um pouco cuidado.
não pode ter aquela duplo padrão de comportamento. Você é um fora da rede social e dentro da rede social você se transforma. Tem que pensar assim, ó, você falaria para aquela pessoa isso que você está escrevendo na rede social, se estivesse frente a frente? Muitas vezes algumas manifestações mais exaltadas na rede social poderiam ser controladas dessa forma. As pessoas normalmente se comportam de maneira mais educada e polida fora da rede social. Então só algum autocontrole, mas não pode ser generalizado, não pode dizer que isso não é algo comum também na rede social. Dessa popularidade, ministro, mais uma coisa, o senhor virou boneco gigante Olinda, máscara de carnaval, mas no carnaval o senhor brinca de alguma forma, não? Carnaval, olha, eu prefiro passar o meu tempo de lazer normalmente com a minha família. Descansando um pouquinho. Meu tempo de lazer é um tempo mais tranquilo, assim. Não sou um grande carnavalesco, mas não tenho nada contra o carnaval. Ministro, a gente já está quase encerrando. Eu queria que o senhor completasse algumas frases. Se eu não tivesse sido juiz, eu seria? Olha, eu sempre gostei. Você lembra aquele programa que tinha Mundo Animal, que passava quando. Na minha adolescência, faz muito tempo, né? É parecido com esse programa de National Geographic hoje, né? Eu gostaria de ser explorador. Meu pai era geógrafo, inclusive. Sempre li vários livros sobre aqueles exploradores do século XIX e mesmo da primeira metade do século XX, que iam lá chegar no Polo Norte, chegar no Polo Sul, explorar o interior da África ou da América do Sul. Sempre achei bacana isso. Depois da atuação como ministro da Segurança, o futuro profissional será? Não sei. O meu foco atual é políticas públicas dentro do Ministério. O meu objetivo é resolver, como diz assim, iniciar aquele ciclo virtuoso e não estou pensando no futuro distante. O Brasil será um país melhor quando? Olha, eu acho que o Brasil já caminha para ser um país melhor, né? Assumir um novo governo com políticas públicas consistentes, lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos retomar o crescimento da nossa economia. Existe uma situação de desemprego que incomoda a todos. Por outro lado, nós temos esses desafios na área da segurança pública. Eu acho que nós temos que ter presente a necessidade de formular políticas públicas com responsabilidade, né? Nessa perspectiva, o Brasil acho que já caminha para ser um país melhor. Obrigada, ministro. Acabou. Vou liberar a sua agenda. Muito obrigado, então. Viu? Muito obrigada.